Tranquilo. Ok, então, boa tarde, pessoal, muito bem-vindos, obrigada pela presença, e sintam-se acolhidos, sinta-se também acolhido a esse grupo, quem estiver ouvindo a gravação, já que o tempo, ele na realidade acontece todo ao mesmo tempo, então, quem está ouvindo a gravação, sinta-se também tão acolhida. A única diferença é que já não há mais espaço para perguntas de quem estiver assistindo. Mas hoje nós temos, então, a continuação do capítulo 21 sobre razão e percepção, e falando em razão, como a gente já viu na primeira aula desse capítulo, na quinta-feira, a razão, ela é a lógica do Espírito Santo, porque o ego é caos. Então, a razão realmente compreendida, ela é do Espírito Santo, e num capítulo que trata sobre a razão e a percepção, não poderia faltar o tema de hoje, que Jesus traz logo agora na segunda sessão, que é a responsabilidade pelo que se vê. Então, na primeira sessão, ele trouxe na aula passada a canção Esquecida, ele nos trouxe um momento, assim, de uma memória, ou de lampejos de memória do que nós realmente somos. Então, como uma motivação para a gente buscar isso. Mas no caminho dessa busca, no caminho do retorno, esse caminho passa necessariamente pelo que a gente vai ver hoje, que é a metafísica do curso, que é essa responsabilidade pelo que se vê, porque é por aí que o ego nos afasta da realidade, jogando sempre dentro do ensaio, aqui do mundo projetado para fora da nossa mente, com o objetivo de sempre parecer que alguma coisa externa é responsável pelo que a gente sente. Sempre tem algo externo, e o nosso corpo se inclui nesse externo, quando ele não está bem, e jogando aí a responsabilidade pelo nosso sentimento. E enquanto isso for aceito assim pela nossa mente, não há escapatória disso, não há como curar isso. Então, a cura do que nós sentimos precisa passar pela correção do entendimento de onde, de fato, está a causa do que está nos importunando, de onde que está a causa daquilo que que nós vemos do lado de fora. E por isso que Jesus dedica, então, uma ação inteira, e ela é toda ela de metafísica. E só mais um comentário antes de nós começarmos, então, de fazer a nossa entrega e começarmos a leitura. Jesus, ele está falando, isso eu já falei várias vezes, vale para todas as sessões, mas quero ressaltar isso hoje, que Jesus, ele fala conosco, não um ser projetado dentro de um corpo, ele está falando conosco mente, aquele que consegue observar que nós temos pensamentos. Nós temos um pensamento do que nós somos, e nós temos a experiência de que somos um corpo, temos o pensamento de que somos um corpo, mas tem uma parte nossa que está atenta a isso, que observa isso. Então, há uma divisão, há duas coisas acontecendo na nossa mente. Isso que nós pensamos que somos, que é nosso funcional aqui, e o observador, ou então nós chamamos ele de tomador de decisões, que está além desse ser projetado fisicamente. Porque o ser físico daqui, o ser psicológico daqui parece nascer, viver por um tempo, se desenvolver, viver até chegar a hora de morrer. Então, não é a esse ser que Jesus ensina, porque ele está ensinando a nós que temos a capacidade de observar que nós temos uma crença que pensa que é isso que nasce e que morre aqui. Então, a metafísica, ela vai toda ela para esse ser tomador de decisões. É a esse que Jesus está ensinando, porque o ser projetado daqui não precisa aprender nada e nem desaprender, porque ele sequer é real, é uma crença.
Então, Jesus fala a nós o ser real. Então, só quis colocar isso e agora nós estamos prontos, então, para entregar esse nosso momento. Vamos fazer como a gente sempre faz, e nós ainda precisamos partir desse ser e para ir ao nosso tomador de decisões. E para isso ajuda quando a gente relaxa, faz uma respiração pausada, fica confortavelmente para impedir no máximo possível barulhos e interferências para com o nosso tomador de decisões, para com a nossa capacidade de aprender, que esse tomador de decisões quer aprender através do Espírito Santo sobre o seu ser, sobre a sua liberdade. Porque aprendemos equivocadamente aqui com o ego, de que nós somos algo e não gostamos desse algo, porque não nos fez felizes. E por isso que agora queremos aprender com o Espírito Santo sobre a nossa realidade que Deus assegurou para nós. E colocado assim, nós entregamos então esse estudo nas mãos do Espírito Santo, que ele nos conduz aqui nessa sessão sobre a responsabilidade, que pelo que se vê. Repetindo, é capítulo 21, sessão 2, na página 477, na minha versão aqui da edição. E nós começamos com ele no primeiro parágrafo, Jesus dizendo que nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. De fato, Jesus sempre repete isso, que a nossa parte é muito pequena. E essa mesma boa vontade, que é pouca, é o que precisas para ter todo o teu relacionamento transformado em alegria, a pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo, pela qual ele te dá tudo. O muito pouco sobre o qual se baseia a salvação. A diminuta mudança da mente, através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. Então, Jesus sempre de novo repete quão pouco nós precisamos oferecer, mas esse pouco, ele não é do ser egóico, ele é de nós, o tomador de decisões, que precisamos oferecer a nossa disponibilidade ao Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nada porque ele o faz, mas nós precisamos abrir espaço para isso. Nós precisamos querer a isso, porque se nós estamos aqui com a experiência presa ao ego, é porque nós assim o quisemos. Fomos nós que aceitamos ou que desejamos que o ego tivesse nos dado esse reino, e assim pareceu ser. Então, o Espírito Santo, ele precisa do povo. De hoje é mais um reforço do que é isso que ele precisa, de como chegar a disponibilizar isso, como tirar o resto que a gente gostaria de oferecer também a mais ao Espírito Santo. Só que quando oferecemos mais do que isso, nós já estamos acrescentando o ego ao Espírito Santo, e aí nós confundimos os dois. O Espírito Santo não é confuso em relação a nós, ele não nos confunde com o ego jamais. Mas nós nos confundimos quando queremos oferecer mais do que o Espírito Santo pede. Mas seguindo aqui no 1.3, e sendo verdadeira, isso que o Espírito Santo nos dá, é tão simples que não pode falhar em ser completamente compreendida. Então, essa mudança da mente, essa diminuta mudança na mente, ela é verdadeira e ela não pode falhar. Ela rejeitada, sim, mas não ambígua. Então, nós, como tomadores de decisão, nós temos o poder de rejeitar essa decisão que precisamos oferecer ao Espírito Santo.
Mas isso, o fato de nós rejeitarmos, e daí, por rejeitarmos, estarmos confusos e não conseguirmos mais diferenciar totalmente entre Espírito Santo e ego, isso não torna a lição ambígua. A lição continua 100% coerente. A nossa mente é que fica ambígua, que fica incoerente, e que aí não sabe mais diferenciar. Por isso também que é muito pouco a nossa parte. O Espírito Santo sabe que se fosse pedido mais do que isso, nós nos confundiríamos. E se quiser, e se escolhes ir contra ela agora, contra essa decisão da mudança da mente, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu, no teu julgamento, ser grande demais para ser pago pela paz. Então, a única razão de nós não fazermos essa diminuta mudança de mentalidade, que é a única coisa que nos é pedido, não é porque nós não compreendemos ou ah, porque não ficou claro, porque ficou obscuro. É porque nós ainda não estamos afim, não estamos dispostos, ainda queremos permanecer no ego. E tudo bem com isso também. O Espírito Santo aguarda, e a sua paciência é infinita. Ele aguarda até nós mudarmos a nossa mente, essa pequena parte para nós oferecermos a Ele. Então, nós não ofendemos ao Espírito Santo por procrastinar essa escolha, mas nós nos ferimos a nós mesmos pela procrastinação. É isso que precisamos compreender, o preço que nós pagamos por isso. Como diz aqui, para nós, quando a gente quer outra coisa, parece que o preço de largar essa outra coisa é muito. Então, ainda não queremos 100% só o Espírito Santo. Mas isso não significa que seja difícil ir ao Espírito Santo. Significa que nós não o queremos ainda por hora. Essa é a única coisa pela visão. Visão, então, é essa mentalidade do Espírito Santo, ver através do Espírito Santo, ver o que ele vê. Ver é pensar, né? Pensar com o Espírito Santo. Então, essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isso, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Então, aqui Jesus nos diz com convicção, o que é isso? Com fé perfeita no que Jesus nos diz para nós repetirmos. Não é um mantra, não é repetindo 1000 vezes que vamos nos convencer. É pensar realmente o que estamos falando, que Jesus vai trazer aqui, e pensar a ponto disso ser a lógica absoluta, de não duvidarmos de forma alguma disso. Quando nós, por convicção própria, repetiremos junto com Jesus essa oração que ele nos apresenta agora aqui no 2:3. Eu sou responsável pelo que vejo. A gente já viu, é eu tomador de decisão, eu ser real, não é essa figura projetada para dentro de um mundo físico, dessa figura comportamental que é responsável por todo esse mundo que ela vê, mas o ser real, o eu, aquele a quem Jesus está falando. Então, eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. Então, não é fato que os sentimentos que eu experiencio venham de qualquer coisa externa. Nada de fora é a causa do que eu sinto. Sempre é uma decisão que eu
tomador de decisões, repito isso de novo, não o eu comportamental aqui do mundo, eu tomador de decisões, eu, enquanto mente criada por Deus, mente eterna e imutável, estiver enganada em relação a quem eu sou, eu decidi, nessa minha confusão de não saber quem que eu sou, eu escolhi os sentimentos que experimento. E eu decido quanto à meta que quero alcançar. Se eu quero continuar nesses sentimentos ou se eu quero voltar à paz, se eu quero voltar a ser quem como criação de Deus. E todas as coisas que parecem me acontecer, que eu as peço e as recebo conforme pedi. Então, novamente, Jesus não está falando aqui do ser separado que nem sequer existe. É um engano da mente que se identifica com um ser separado. Por que estou repetindo isso? Já repeti quase uma dezena de vezes isso. Porque o ego, ele adora dizer que nós somos o ser individual e pessoal, e aí ele pega uma oração como essa, um texto como esse, e joga toda a culpa para cima de nós por nós estarmos na maleza, por nós estarmos experimentando o que não gostaríamos. E não é por aí. Não é o ser separado, não é essa imagem projetada do mundo que é através da qual a nossa consciência se identifica, não é essa que é responsável pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. É além, transcende isso, é um nível acima. É na mente unificada, separada, antes da fragmentação em bilhões de consciências, essa mente é una. E é nesse nível eu preciso me deslocar ou me transcender para isso, em pensamento, aceito a totalidade da minha mente e pensando a partir de dentro dessa mente, aí fará todo sentido. Por isso que agora eu vou ler sem pausa esse 3, 4 e 5. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e recebo conforme pedi. Então, da mente eu fiz isso. E da mente foi minha vontade dividir em bilhões de consciências e me identificar em cada consciência apenas individual. E agora eu só tenho consciência da Ing e vocês de cada um de mas ainda foi essa decisão da mente. Isso nós precisamos saber para retornar. E nós só precisamos partir cada um da sua consciência. Eu só posso partir a partir da minha consciência de Ing, e eu vou à mente, e na mente eu não preciso mais julgar a nenhuma outra consciência, porque eu já vejo todas elas parte de mim mesma. Então, não há mais problemas de outras consciências. Apenas no nível separado de consciências individuais é que a gente tem problemas com os irmãos. Na nível da mente, se todos são eu, já não há mais nenhum problema, e é nesse nível que eu escolho se eu quero a paz e a união do Espírito Santo, ou se eu quero seguir na individualidade, na fuga e no pecado do ego. Não enganes mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. É o que o ego diz. O ego diz que tu é um ser separado e agora se teu vizinho, o teu familiar, ou o teu colega de trabalho quiser te afrontar, você é impotente diante disso. É o que o ego adora nos ensinar. Então, Jesus diz, para de se enganar, você não é isso. E você não é impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Então, aqui que está o segredo da liberação. Apenas reconhece que tens estado equivocado. Então, se estão me ferindo,
apenas estou equivocada na minha mente em relação a quem que eu sou e a que eu fiz. E reconhecendo que eu estou equivocada, posso ir ao Espírito Santo e assim todos os efeitos dos equívocos desaparecerão. Então, tal é o poder na mente. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. Como que um filho de Deus teria tão pouco poder a ponto dele ser vítima de eventos exteriores a ele? É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Isso precisa ficar marcado na nossa memória. É impossível que, a nível mental, nós não tenhamos escolhido tudo que parece agora vir a nos acontecer aqui no nível da consciência. Seu poder de decisão é o determinante de toda a situação na qual ele parece se achar, por acaso ou por acidente. Então, o seu poder de decisão, nós chamamos de tomador de decisão, é a mesma coisa. O poder de decisão da mente é tão poderoso que é isso que é determinante daquilo que aqui no comportamento parece ser acaso ou acidente. Então, nada é acaso, nada é acidente. Tudo foi assim feito pelo poder de decisão da mente. Nós apenas fugimos da consciência dessa mente e nos identificamos com uma consciência de minúsculo pedacinho dessa mente para ser a nossa consciência. E aí esquecemos que nós fizemos isso no nível da mente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual nada, não há nada. Então, é impossível. No universo de Deus, não há acidentes. Fora do universo de Deus, nada existe. Então, como que pode existir acidentes ou acasos? É a crença da mente componente que fez com que agora pareça ser real para nós. Sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Então, na mente, lembrando de novo, a mente é atemporal, ela é fora do espaço e do tempo, é um nível acima do mundo físico. Na mente, nós decidimos, se nós decidimos pelo pecado, ou seja, pela separação de Deus, nós vamos experienciar o que aqui? Sofrimento. Então, sofre, obviamente, escolhemos pelo pecado, essa foi a meta. Ser feliz e terás dado poder de decisão àquele que, aquele que tem que decidir-se por Deus por ti. Então, ser feliz. Se nós queremos de fato ser felizes, temos que dar esse poder de decisão ao Espírito Santo. É ele que é aquele que tem que decidir-se por Deus por ti, porque essa foi a solução de Deus. Deus criou esse intermediador. O Espírito Santo é um intermediador entre aquilo que Deus não pode ver, que é a nossa consciência de separação dele, a nossa mente errada, Deus não pode ver porque ela não existe, mas nós, por termos dado poder a ela, ela parece existir para nós, e o próprio Deus que continua inalterável, intocável, para sempre eterno com sua criação, com o nosso ser real. Então, o intermediador entre isso é o Espírito Santo, e é a ele que nós precisamos dar o poder de decisão da nossa mente para ele fazer essa decisão por nós. Aí nós vamos experienciar alegria, inclusive aqui na consciência individual, inclusive aqui no sonho separado. Essa é a pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo, e inclusive essa ele dá para que a des a ti mesmo.
Então, nós oferecemos esse poder de decisão ao Espírito Santo e ele retorna esse poder corrigido com alegria para nós, para que nós tenhamos alegria. Pois através dessa dádiva, te é dado o poder de liberar o teu Salvador para que ele possa te dar a salvação. Então, é através dessa dádiva que liberamos o nosso irmão, dos acordos secretos de ele nos fazer sofrer, para ele se tornar o nosso Salvador, ao invés do nosso algoz. Então, é essa dádiva que oferecemos ao Espírito Santo, ele, e oferecemos ao nosso irmão, ele, o Espírito Santo, que é o mesmo no irmão, que é o mesmo nós, ele faz essa intermediação. E é através dessa dádiva que saberemos que o nosso irmão, ele pode e é o nosso Salvador, e nós o dele. Não te ressintas, então, por esse pequeno oferecimento. Nega-o e mantens o mundo da mesma forma como vês agora. Então, se quisermos sendo os tomadores de decisão por conta própria, nós estaremos negando ao Espírito Santo essa decisão, e aí vamos continuar vendo o mundo exatamente do jeito que vimos até agora. Entrega-o e tudo o que vês se vai com ele. Toda dor e sofrimento que nós vemos vai com ele, porque não há nada fora da nossa mente. Nunca tanto te foi dado por tão pouco. Então, esta é outra lógica absoluta que Jesus sempre repete. Como que tão pouco, jamais algo tão pequeno, que é só oferecer ao nosso pensamento ao Espírito Santo, pode oferecer tanto, a correção de um universo inteiro. Nos é dado por tão pouco. No instante santo, essa troca é efetuada e mantida. Então, quando nós vamos ao Espírito Santo, este é o instante santo. E é ali que essa troca é feita, do nosso mundo que a gente via separado, e é mantida essa troca durante o instante santo. Aqui o mundo que não queres é trazido àquele que queres. E aqui o mundo que queres te é dado porque o queres. Então, esse é o segredo para receber o mundo da paz, o mundo corrigido, querer a ele. E aí nós poderíamos rapidamente dizer, mas eu quero isso aqui nesse mundo daqui. Mas Jesus diz, nossa mente, nós precisamos ser muito honestos. Será que nós mesmo o mundo da paz? Ou nós queremos santificar um mundo todo equivocado do ego? Ou será que ainda queremos tornar real aquilo que o ego fez para sofrer, aquilo que o ego fez para nos ferir, e nós queremos santificar a isso? Ou nós queremos, então, salvar aquilo que foi feito para ferir? Então, nós precisamos ser muito honestos quanto ao mundo que nós realmente queremos. Porque se nós queremos o mundo da paz, nós temos que abrir mão de ver o pecado no irmão. Porque se eu vejo o pecado sobre o mundo, é porque eu quero ver o pecado sobre o mundo. Então, eu não posso, e aí eu estou certa. Mas a salvação requer que nós não estejamos certos, que nós aceitemos ser felizes. E aqui o mundo que queres, te é dado porque o queres, entretanto, para isso, em primeiro lugar, o poder do teu querer tem que ser reconhecido. Ou seja, o nosso querer é tudo. Não há nada externo que nos aconteça sem que na mente não houvesse esse querer. Esse querer, repito novamente, não é o querer aqui do ser individual e pessoal, esse sequer existe. É um querer que transcende esse ser individual. É um querer que está na mente, mas que eu só sei que está na mente olhando o que está acontecendo aqui no mundo comportamental, olhando de volta para dentro do sonho o que está acontecendo aqui. Pelos reflexos que eu vejo no mundo projetado aqui,
eu sei o que está na mente, porque nós fugimos da mente, nós não temos mais consciência do que está na mente, nós não sabemos mais o que é o querer da mente, a menos que olhemos de volta para o mundo. E não é só olhar de volta para o mundo, é reconhecer que o que eu vejo no mundo é o retrato exato do que está na minha mente, daquilo que eu havia esquecido. Aí a gente fica consciente, diz, é isso que está na minha mente. Interessante. Tô vendo aqui o mundo julgador, tô vendo isso que eu posso condenar, aquilo outro que eu posso condenar, aquilo lá eu salvo, e aquilo lá tanto faz. Mas isso é um caos. Então, minha mente acredita num caos. Então, o meu querer da mente foi um caos. Então, o que eu preciso? Espírito Santo, preciso de ti imediatamente. Toma esse pensamento para ti, porque eu não quero mais ele. Isso foi um processo de perdão que acabamos de fazer agora, só de acompanhar esse raciocínio, que é a razão absoluta, para ver como razão e perdão também andam de mãos dadas. Mas continuando aqui no 4.9, tens que aceitar a força desse poder, né? O poder do querer da mente. Tens que aceitar a força desse poder e não a sua fraqueza. A sua fraqueza é aquilo que o ego nos oferece o tempo todo, que ele diz, tu é vítima do mundo, tu é vítima de tal situação, mude o mundo que daí tu vai ser feliz, mude essa situação externa, corra atrás disso, que daí, quando isso tiver corrigido, quando isso tiver alinhado com o teu desejo, aí tu vai ser feliz. Isso é pura fraqueza. Isso é não mudar a mente. Isso é mexer no efeito sem ir na causa. Isso é acreditar que existe efeito diferente da causa. E o que é isso senão insanidade? O que isso pode resultar senão o caos? Tens que perceber que o que é suficientemente forte para fazer um mundo pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção, se estiveres disposto a ver que estavas errado. Então, o poder da mente fez todo esse mundo perceptual, todo esse universo, com todas as suas galáxias, com todos os seus seres, os seres em todas as galáxias, tudo que nossa imaginação contém, veio do poder da mente. Então, se essa mente é suficientemente forte para ter projetado isso, também ela tem o poder de deixar que isso tudo se vá e aceitar a correção do Espírito Santo de volta, para que nós voltemos à sanidade, desde que estejamos dispostos a querer isso. O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estava certo. Sim, certo na mente em achar, projetei isso e tem que comprovar isso. Ele é uma testemunha disso. Por isso que o ego adora estar certo, porque o mundo é uma testemunha. Olha como eu sofro, está acontecendo isso, então eu estou certo. Essa testemunha, no entanto, ela é insana. Tu a treinaste no testemunho que ela te dá, e quando ela o deu de volta a ti, escutaste e te convenceste de que o que ela viu era verdadeiro. Olha que círculo vicioso, que insanidade é essa? Nós treinamos a testemunha na mente, exigimos uma testemunha que nos trouxesse exatamente aquilo que mandamos ela trazer. E ela foi lá e trouxe de volta. E por ela trazer isso de volta, nós escutamos o que ela trouxe e agora acreditamos no que ela trouxe como se fosse verdadeiro. Que círculo vicioso! Sem escapatória, que o ego se acha muito esperto e muito astuto de oferecer algo que ele achou que ele iria se perpetuar eternamente, que nós nunca conseguiríamos sair fora disso. Mas o ego, em sua insanidade, ainda não levou em conta que nós, como tomadores de decisão,
Podemos sair num instante para fora. Basta ir à mente do Espírito Santo. Não tem o que corrigir no ego. O ego criou esse círculo que dentro do ego parece perfeito. Primeiro, a mente projeta testemunhas fora que nos ferem. Aí esse testemunho vai realmente, as figuras lá de fora aceitam essa missão e nos ferem. Agora, essa testemunha nos traz isso de volta, o corpo, nossos sentidos, recebe essa resposta, e devido a essa resposta, nós acreditamos que o mundo de separação de fato é real, porque nós nos ferimos, o sentimento está aí, comprovou que eu fui ferida. Então, acreditar que o sentimento é uma testemunha fiel é uma insanidade quando esse testemunho vem da mente equivocada, quando ele nos fere, quando é do ego. Porque a única realidade é Deus, o ego não é real. Então, como que uma testemunha dele poderia ser real? Por isso que o sentimento, ele apenas serve para avaliar a quem que nós estamos seguindo, só isso. Não para ser o ditador da realidade. Porque o sentimento, ele dá falso testemunho, porque é exigido pelo poder da mente, dentro do ego é exigido isso do sentimento. E o sentimento apenas traz isso de volta. Voltando aqui, nós paramos aqui, que nós treinamos, né, o mundo, e aí ele nos pareceu verdadeiro, no 5.4 agora. Tu fizeste isso a ti mesmo, então esse silencioso de mandar uma testemunha, ela vai retornar, e pelo que ela trouxe de volta, mandado por nós, nós acreditarmos que isso é real, nós fizemos isso a nós mesmos. Vê apenas isso e verás também como é circular o raciocínio sobre o qual se baseia o teu ver. É circular, é um círculo sem fim, é uma infinidade de insanidade. Isso não te foi dado. Isso foi a tua dádiva a ti e a teu irmão. Isso não foi dado, não veio de Deus. Então, se não veio de Deus, nós fizemos isso. Assim sendo, que estejas disposto a deixar que ela seja tirada do teu irmão e substituída pela verdade. Então, essa dádiva, desse círculo vicioso que nós oferecemos ao irmão, que isso seja retirado e substituído pela verdade do Espírito Santo. E à medida em que olhas para a mudança no teu irmão, ser-te-á dado vê-la em ti mesmo. O efeito espelho. À medida que, olhando através do Espírito Santo, nós vamos ver o Espírito Santo no irmão. E aí nós vamos ver a santidade. E aí compreenderemos e veremos santidade em nós mesmos. Por isso que o irmão é nosso Salvador, e nós o dele. Talvez não vejas a necessidade que tens de fazer esse pequeno oferecimento, né, de aceitar essa dádiva do Espírito Santo em lugar do nosso raciocínio. Talvez a gente ainda não acha que isso é tão necessário assim. Então, olha mais de perto para o que ele é. E muito simplesmente vejas nele toda a troca da separação pela salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade, e, portanto, sem a vontade do seu Criador, cuja vontade não pode ser separada da sua própria. Então, o que esse pequeno oferecimento nos dá da liberação do ego. Esse pequeno oferecimento da dádiva que nós oferecemos para ver através da visão do Espírito Santo. Então, o que isso nos dá? Ele nos mostra e desfaz o ego. E aqui nós temos aqui uma definição maravilhosa. O que é o ego? É só uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade. Então, o ego é uma insanidade. Como se fosse possível acontecer algo que não fosse a nossa vontade. Então, esse é impossível. Isso é o ego. Então, é só uma crença.
E a nossa vontade, a de Deus, é a mesma da nossa, porque nós somos extensão da vontade de Deus. Nós fomos criados por extensão dessa vontade e concordamos em ser essa vontade. Isso foi a nossa criação. Esse é o nosso ser real. E o tomador de decisões, que decidiu equivocadamente por esse pensamento, segundo o qual é possível algo diferente, que é o ego, esse é que pode voltar a escolher de volta a Deus. Nós temos aqui a Isabela, que levantou a mão. Isso, Ing, então, ainda que o Filho de Deus, ele teve essa ideia, né, essa crença, então ele não teve essa vontade? Não, por isso que é uma crença. A vontade e crença são duas coisas. A crença é algo impossível que a gente coloca fé nisso e daí dá poder a ela. É um pensamento, é um desejo. Vontade, toda vontade, ela é criadora, ela se realiza imediatamente. Então, não foi nossa vontade no pensar separação, mas a nossa curiosidade, nossa crença, sonhamos com isso. Por isso que, de fato, sequer aconteceu, porque não foi nossa vontade. Então, curiosidade não quer dizer necessariamente que é uma vontade, certo? Seria isso? Não, porque a vontade conhece que eu não sei algo. Por isso que estou curiosa em relação ao que eu não conheço. É impossível ter Perfeito. curiosidade quando eu conheço tudo. Entendi. Obrigada, Ingrid. Ok. Continuando aqui, obrigada, Isabela, aqui no 6.5. O que substitui a vontade do Filho de Deus é isso. Então, o que a gente fez naquele pensamento fora da nossa real vontade? Uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre. O que não pode deixar de ser para sempre? O céu, a nossa realidade, Deus, o Filho de Deus, a eternidade, a alegria, a plenitude, a completeza. Nada do que é real pode deixar de ser para sempre assim. Mas, por um instante de insanidade, houve uma revolta contra isso. Fazer algo diferente. Então, algo diferente é isso que substituiu a vontade de Deus e a nossa vontade. E a partir daí que entraram nossos desejos de separação, as crenças. Essa é a afirmação de que de tornar Deus impotente, né, essa substituição, essa crença, ela tem o poder de tornar Deus impotente e assim tomar para si o poder de Deus e deixar-se sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Então, o Filho de Deus, na sua insanidade, teve um diminuto pensamento insano, acreditou nele, mas por acreditar, por colocar a sua fé nesse pensamento, nessa crença, ele, na experiência dele, aparentemente ele tornou Deus impotente, e agora é essa nova coisa que parece determinar a nossa vontade, ou a própria vontade de Deus para com seu filho. Essa ideia louca que entronizaste sobre os teus altares e adoras. Todos nós que pensamos estar aqui, individuais, nós entronizamos essa ideia na nossa mente. Isso é fato. Nós acreditamos num pensamento impossível, no entanto, com o poder que nós temos como filho de Deus, nós colocamos nossa fé nessa crença. E aí nós entronizamos isso no lugar da nossa real vontade, que continua intacta no céu, na nossa mente. Então, lá no altar, onde nós amamos a Deus e ao nosso próximo como sendo um a nós colocamos isso nesse altar na nossa mente. E qualquer coisa que ameace parece atacar a tua fé, pois é aqui que ela está investida. Então, qualquer coisa que agora parece mudar esse mundo, parece um ataque ao mundo. O ego se defende disso, porque a nossa fé está investida nisso para nós experienciarmos isso que essa crença de separação nos deu.
Não penses que não tens fé, pois a tua crença e confiança nisso são, de fato, fortes. Tão fortes que a nossa crença aliada à fé fez com que parecesse todo esse universo físico que nós podemos perceber. O Espírito Santo pode te dar fé na santidade e visão para vê-la com bastante facilidade. Então, ao invés de ver esse caos, esse mundo caótico, nós podemos ver a santidade. Basta aceitar através do Espírito Santo, porque o que nós vimos no mundo caótico é o que o ego nos ofereceu. Então, basta nós irmos ao Espírito Santo e ele nos mostra com bastante facilidade. Mas não deixaste aberto e desocupado o altar, onde é o lugar das dádivas. Então, o altar é o mesmo na nossa mente. Lá onde nós entronizamos as dádivas do ego, a crença de separação, a fé na separação, ou onde vamos entronizar o pensamento do Espírito Santo e a volta da consciência sobre o mesmo altar. Ou estou entronizando um ou ao outro. A única coisa que eu não posso é entronizar a ambos ao mesmo tempo. Ou eu tenho a um, isso é a dissociação da mente. Ambos estão na mente, mas a minha consciência só percebe a um ou a outro. E assim como é o meu investimento, aonde eu colocar a fé, assim será. Então, se eu quero voltar à sanidade, eu preciso voltar a minha fé ao professor da sanidade, que é o Espírito Santo. Mas se eu acredito que o mundo tem algo que eu ame, que eu quero apenas corrigir o mundo, mas eu quero manter o mundo, é minha vontade ainda querer o mundo, eu estou entronizando o ego, eu estou entronizando a fé naquilo que irá me ferir. E eu preciso saber disso, porque o ego confundiu alegria com dor. Aquilo que nos fere, o ego diz que vai nos trazer alegria. E aí a gente luta e luta e luta pelo ego, mal sabendo que todas as alegrias que buscamos, ela em última instância ela irá nos ferir. Dentro do ego tudo é assim. Mas continuando aqui no 7:3, onde elas deveriam estar, as dádivas do Espírito Santo, colocaste os teus ídolos e alguma outra coisa. Então, aonde deveria estar a paz da nossa mente, nós colocamos ídolos que irão nos ferir, certamente. Tu dás realidade a essa outra vontade que parece te dizer o que tem que acontecer. Essa vontade que nos guia aqui no mundo separado, no mundo ilusório, dentro de um sonho. E ainda por cima um sonho de dor, não é nem sequer um sonho feliz, não é nem sequer ainda o sonho que o Espírito Santo nos oferece no lugar desse sonho. Nem mesmo a capacidade de sonhar o Espírito Santo nos tira. Ele apenas corrige o sonho de dor pelo sonho de alegria. Porque a única questão que nós precisamos aprender primeiro é a reconhecer aquilo que nos fere pelo que é. Porque, como eu disse, o ego, na insanidade da nossa mente, nos confundiu e nos convenceu de que dor é alegria. E agora buscamos metas que só nos ferem, pensando que estamos buscando metas de alegria. E isso precisa ser muito claro. E seguindo aqui no 7:5, e portanto, o que te mostraria outra coisa não pode deixar de parecer irreal. Então, aquilo que poderia nos mostrar outra coisa, o Espírito Santo, ele nos pode mostrar outra coisa, não uma vontade que nos separa da nossa real vontade, não uma vontade que vai nos trazer dor, confundida com alegria, mas ainda dor. Então, isso que mostraria essa outra coisa, que é a nossa salvação, isso parece irreal quando nós estamos na mentalidade do ego. Tudo que te é pedido é abrir espaço para a verdade. Só isso, abrir espaço, tudo nos é dado pelo Espírito Santo, mas eu tenho que abrir espaço nesse altar. Eu preciso, por conta própria, parar de entronizar ao ego. Eu preciso querer ao Espírito Santo. O resto ele fará.
Não te é pedido que faças ou executes o que está além da tua compreensão. Então, nós, no nosso estágio atual, da nossa consciência individual, nós não podemos compreender o todo. Então, como que seria exigido de nós fazer aquilo que não compreendemos? O Espírito Santo o faz por nós. Não nos é pedido que nós façamos a função do Espírito Santo. Tudo que te é pedido é que a deixes entrar, deixes a vontade do Espírito Santo entrar. Apenas que pares de interferir com o que acontecerá por si mesmo. Simplesmente que reconheças de novo a presença do que pensaste que tinhas descartado. Nós que pensamos que descartamos ao céu, que descartamos ao Espírito Santo, que descartamos nosso ser real e ao Espírito Santo, apenas que nós deixamos ele entrar e parar de interferir com o Espírito Santo, permitir que ele faça o seu trabalho e reconhecer que a presença disso que achamos que desapareceu de Deus ainda está em nós. Deus nunca abandonou a nossa mente, ele ainda está lá. Se não houve separação. Se não houve separação, não há ego. Que estejas disposto por um instante, né, no instante santo, a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles, e o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. Então, que estejas disposto a por um instante largar do ego, e aquilo que realmente eu sou voltará à minha consciência. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento. Por que o instante santo não é de criação? Criação é a nossa realidade no céu. Instante santo é a nossa realidade aqui dentro do sonho, porém na mente certa. No sonho, não é criação. Então, o que o instante santo faz? Reconhece aquilo que ainda continua sendo verdadeiro. É um sonho feliz. Por isso que o instante santo, ele é um sonho feliz. Ele ainda está do lado de cá da nossa experiência de volta ao céu. Mas era um sonho que não se opõe ao céu. E por isso que facilmente Deus nos alcança de volta do instante santo. Pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Então, o reconhecimento, ele vem da visão do Espírito Santo. No instante santo, a visão e a suspensão do julgamento. Julgamento é ego. Suspensão do julgamento é suspensão do ego. O ego deixa de parecer que existe no instante santo. E graças à visão do Espírito Santo. Isso nós voltamos a conhecer de novo, porque nós já e reconhecer pressupõe que a gente já conhecia primeiro, senão não seria reconhecimento. Então nós já conhecíamos, nós já éramos essa verdade e voltamos a ser novamente essa verdade. Então, com a visão, nós voltamos a isso. Então, só então é possível olhar para dentro e ver o que tem que estar lá, claramente visível e totalmente independente de inferência e julgamento. Então, só com a visão, só Santo Santo, só quando nós estivermos na mente certa, é que podemos voltar a olhar para dentro da nossa mente e agora ver o que está lá, o nosso ser real, ele ainda está lá. O Filho que Deus criou, o altar a Deus, ainda está lá. E ver isso totalmente visível e independente de inferências, de conclusões equivocadas que nós tivemos, isso são inferências, e de julgamentos do ego. O desfazer não é tarefa tua, mas de fato depende de ti dar boas-vindas a isso ou não. Então, isso é fundamental, não buscar usurpar a função do Espírito Santo, mas reconhecer que o Espírito Santo depende
da minha boa vontade de aceitar isso ou não, se eu ainda quero manter-me aprisionada ao ego, se o meu desejo pelo diferente, pelo que não é possível, se o meu desejo ainda é mais forte que a vontade de ser feliz. Por isso que, repetindo, o desfazer não é tarefa tua, é do Espírito Santo. Mas, de fato, para isso me ser dado pelo Espírito Santo, depende de ti dar boas-vindas a isso, ou não. Se eu não dou boas-vindas, o Espírito Santo aguarda. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. Então, Jesus já disse várias vezes: não nos falta fé, ao Filho de Deus não falta fé. O que existe é fé mal direcionada, fé colocada naquilo que nos fere. E quando a fé e o desejo andam de mãos dadas, elas têm qualquer coisa, inclusive parecer para nós real uma fantasia, que é esse universo que sequer é real. Nós já dissemos que o ego faz de nós já dissemos que o ego faz de conta que a fantasia é real, pois essa é a forma como ele lida com aquilo que quer para fazer com que seja assim. Então, por que esse mundo aqui nos parece real? Por que o ego precisou projetar um corpo físico, sensório, para nós podermos experienciar esse mundo e ele parecer real? Porque era isso, essa fantasia de mundo que o ego queria tornar real em lugar do mundo de Deus, em lugar do reino de Deus. Não há melhor demonstração do poder do querer e, portanto, da fé para fazer com que suas metas pareçam reais e possíveis. Então, a demonstração do poder da fé é de que um simples desejo de fazer algo diferente e a fé colocada nesse desejo fez todo esse universo físico com todos os seus Big Bangs e milhões de galáxias e corpos e aparelhos sensórios que nós temos aqui. Tudo isso graças ao poder do querer e a fé colocadas nisso. Então, isso agora nos parece real, enquanto nós assim o quisermos. Então, daí a importância de reconhecer o poder da fé, reconhecer que esse poder está na nossa mente. Então, como Jesus diz, o curso, Deus não poderia arrancar esse mundo de nós e nos jogar de volta ao céu, porque isso faria com que a nossa mente parecesse sem poder. A primeira coisa que precisamos reconhecer é o poder da nossa mente. A mente nossa é toda poderosa, e quando ela coloca esse poder na forma de fé, numa insanidade, o que faz surgir disso tem o mesmo poder do céu. Então, isso precisa ser reconhecido. Por isso que esse mundo parece real para nós e parece possível. O 9.3, a fé no irreal conduz a ajustes da realidade de forma a fazê-la adequar-se à meta da loucura. O pecado é um ajuste. Nós já vimos isso em umas aulas anteriores. Um ajuste da mente que não pode pecar, ela se ajustou através da ideia do pecado para conduzir, e a fé colocada nisso, isso é irreal, esse reajuste de pecado. Mas a fé colocada nesse real é que faz com que esse mundo seja verdadeiro para nós e agora a dor é real para nós. A meta do pecado, a fé no irreal, então ela conduz a ajustes da realidade, a fazê-la adequar-se à meta da loucura. A meta do pecado induz a percepção de um mundo amedrontador para justificar seu propósito. Aqui está a razão de por que o mundo tem que ser tão amedrontador, tão contraditório e sempre nos ferir. Porque a meta do pecado, que é a loucura, exige isso dele. E o que desejas
tu verás. E se a sua realidade é falsa, mantê-la-ás por não reconheceres todos os ajustes que nela introduziste, com que seja assim. Então, não reconhecendo os ajustes, acreditando que o resultado final é verdadeiro e não fruto de ajustes feitos de forma equivocada, acreditando nisso, nós vamos manter essas metas falsas, nós vamos manter esse mundo sofredor tal e qual ele é. Quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. E essa confusão de causa e efeito é outra razão para nós tornarmos real algo que é impossível. Então, quando a visão é negada, obviamente que confundimos causa e efeito. Achamos que os efeitos são a causa daquilo que nos acontece. Por exemplo, nós olhamos para o mundo e aquilo que é efeito aqui, que é aquilo que está nos acontecendo, que é um efeito da mente, nós acreditamos que isso é a causa que está nos ferindo. Nós achamos que mudando isso no mundo, mudando essa causa, nós vamos voltar a ser felizes, mal sabendo que isso não é causa, isso é efeito. A causa nunca está no mundo, está na mente. Então, quando a visão é negada, quando não estamos olhando pelo Espírito Santo, quando estamos no ego, automaticamente causa e efeito vão ser confundidos. O propósito, agora, né, quando a gente está no ego e confunde, troca a causa com o efeito, o propósito agora, ele passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito parecer como a causa. Então, como eu falei, aquilo que nos fere, aparentemente, nós achamos que aqui é a causa, nunca é a causa, mas se o propósito é manter o mundo da separação, nós vamos acreditar que isso é causa. Essa aparente independência do efeito permite que ele seja considerado como algo que existe por si mesmo e capaz de servir como uma causa para os eventos e sentimentos que aquele que os fez pensa que ele causa. Então, isso é fundamental. Então, a aparente independência, achar que as coisas do mundo, tudo aqui no mundo é feito, mas achar que isso é uma causa e que isso tem a independência, que realmente isso pode nos afetar, isso vai servir como a causa daquilo que nós pensamos que está nos acontecendo. Então, nós precisamos corrigir primeiro essa crença de confusão de causa e efeito, para depois permitir que a correção venha à nossa mente. Então, aquilo que parece ser causa para eventos e sentimentos, que aquele que os fez pensa que ele é causa, nunca é causa, sempre é só efeito. Anteriormente, nós falamos do teu desejo de criar o teu próprio criador e ser pai ao invés de filho para com ele. Lá no início do curso, lá nos primeiros capítulos, Jesus já trouxe isso. O quanto na crença de separação, nós desejamos ser o pai, e aí criamos a nossa criação, o ego, e entronizamos ao ego sendo nosso pai. E agora nós somos servos fiéis ao ego. Então, Jesus já explicou isso. Lá no início do curso, ele já nos explicou isso. Esse é o mesmo desejo. Então, o mesmo desejo lá no pensamento de separação, quando nós não queríamos mais ser o filho de Deus e queríamos nós sermos pai de alguma coisa, e aí criamos ao ego, e depois jogamos a nossa consciência para ser o filho do ego. Então, esse mesmo desejo é que faz com que as coisas do mundo agora pareçam ser a causa daquilo que nos afeta. Efeito cuja causa ele quer negar. Então, no mundo aqui também, o mundo aqui é efeito, mas nós queremos negar a causa que ela está na mente. Então, o filho,
a nossa mente real, ela é efeito de Deus. A causa, ela só é Deus. Qualquer outra coisa que eu coloque como causa, eu quero negar que Deus é causa. E eu quero ser causa. Então, essa confusão. É assim, ele parece ser a causa, o filho parece ser a causa, produzindo efeitos reais. Nada pode ter efeito sem uma causa, e confundir os dois simplesmente é falhar em compreender a compreensão de ambos. Então, confundir causa e efeito é confundir ambos. Causa, só existe uma que é Deus. Nós somos o efeito. O que nós criamos é a extensão de Deus. Mas quando a gente confunde isso e acha que a causa está dos nossos sentimentos, está em outra coisa e não em Deus, está no mundo, por exemplo, nós estamos confundindo, nós estamos dando a lei de causalidade a um efeito da nossa confusão. É igualmente necessário que reconheças que fizeste o mundo que vês, assim como reconheças que não criaste a ti mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Então, nós não nos separamos de Deus, nós não nos fizemos a nós mesmos, nós não fizemos ao ego que nos fez. E, ao mesmo tempo, nós fizemos esse mundo que nós vemos. Ambas as coisas têm que ser aceitas e reconhecidas, porque ambas trazem o mesmo equívoco. Então, nós é que fizemos o mundo que nós vemos, que nos afeta, não é o mundo que faz a nós. Nós não somos moldados pelo mundo externo. Nós é que moldamos o mundo para parecer que a nossa inadequação é fruta do mundo, mas ainda fizemos um mundo tão inadequado quanto poderia ser para parecer assim. Então, fomos nós, tomadores de decisão, nós mente que fizemos o mundo, e nós não fizemos a nós ainda somos a extensão da causa Deus. Nada que não tenha sido criado pelo teu Criador tem qualquer influência sobre ti. Isso é outro fato. Nada pode nos afetar que não venha de Deus, porque só o que vem de Deus é real, e nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Esse é o resumo do 100, está lá na primeira página. Então, nada que não tenha sido criado pelo teu Criador, nada que não tenha a causa inicial em Deus, existe. E por isso que nada que não venha de Deus não tem influência sobre nós. E se pensas que o que fizeste pode te dizer o que vês e sentes, e se colocas a tua fé na habilidade dessas coisas para fazer com que seja assim, estás negando o teu Criador e acreditando que fizeste a ti mesmo. Então, aqui é a origem da crença do pecado. Mesmo aqueles que não dizem que não acreditam no pecado, mas se eles acreditam que são um ser individual, se eles não têm consciência do céu, se acreditam que estão aqui, então acreditam no pecado sim. Por quê? Porque pensam que fizeram aquilo que vemos, como ele diz aqui. Se pensas que fizeste o que fizeste, pode te dizer o que vês e sentes. Se eu penso que o mundo pode me dizer como que eu devo me sentir, se eu penso que a causa do meu sentimento está no mundo, ou no meu corpo, ou numa situação específica, então eu estou dizendo que o poder de me afetar vem de alguma coisa de fora. E se eu acredito assim, eu coloquei minha fé nisso. E se eu coloquei minha fé nisso, eu estou negando a Deus. Eu estou dizendo que o meu Criador não é Deus. É essa coisa. E se eu fiz isso, eu estou acreditando que eu fiz a mim mesmo. E eu sou pecadora. Pois se pensas que o mundo que fizeste tem poder para fazer de ti o que ele quer, estás confundindo pai e filho, efeito e fonte.
Pai é um só, é Deus. Filho é um só, é toda a criação que é real, que é a nossa mente, que é o universo de Deus. Efeito e fonte, fonte tem uma só. Nós somos o efeito. Qualquer coisa que nós acreditamos que externo pode nos afetar, que não venha de dentro de nós, então estamos confundindo isso. Estamos dando causa a um efeito. O mundo é efeito de um pensamento equivocado nosso. Não é a causa do nosso sentimento, e sim o efeito do sentimento, do pensamento da mente. Então, isso tem que ser clareado. As criações do filho são como as do seu pai. Então, criações são a extensão dos nossos pensamentos no céu. Só no céu nós criamos. Então, as nossas criações, ou a criação do filho, são como as do pai. Então, as criações do filho continuam tendo uma única causa, ao pai. Deus sempre será a única causa. No entanto, ao criá-las, o filho não se ilude achando que é independente de sua fonte. Então, quando o filho cria no céu, ele não se ilude achando que ele é a fonte dessa criação. Ele sabe que ele estava estendendo o poder de Deus. O filho continua sabendo e que suas criações também é efeito de Deus. A sua união com ela é a fonte da sua criação. Então, a união do filho com o pai, com a sua fonte, é isso que é a fonte da criação. O filho só cria se ele está uno com o pai. Se ele se separa com o pai, ele não cria. Ele apenas meramente pode imaginar que fez, que é o que aconteceu no mundo que nós vemos aqui. A parte disso, ele não tem poder de criar e o que faz não tem significado. Então, o que nós fizemos aqui é fazer. Faz não tem significado nenhum, porque ele não está fazendo a partir da união dele com Deus. Só da unicidade do filho com o pai é que surge a criação. E só a criação tem poder. O que o filho faz sozinho, no seu equívoco, Não estamos ouvindo, Ing. Eu não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo, Ing. Não dá para ouvir. Está sem som. Nossa. o microfone está ok. Você continua? Está ouvindo agora? Agora Tá, sim. que eu Agora desativei veio o e som. ativei de novo. Vocês podem me repetir a última frase que vocês ouviram? Só para mim continuar a partir daí? Alguém pode abrir o microfone para colocar para mim? Eu acho que é o Eu acho 12 A que ele Goianita? estava no 12,5. 12, 6. 12,5, não muda nada na direção. Isso vocês ouviram ainda? Então, eu vou partir daqui, que não muda nada, então o filho não muda nada na criação, depende inteiramente da loucura daquele que o faz, e não pode servir para justificar a loucura.
Então, a nossa ideia de separação não muda nada no céu. É apenas a nossa experiência daquela, justifica a nossa experiência dentro do mundo. O teu irmão pensa que fez o mundo contigo. Então, isso todos nós que estamos aqui no mundo, nós compartilhamos desse equívoco, porque nós viemos da mesma mente unificada, separada. Então, o irmão também acredita nisso. Assim, ele nega a criação. Contigo, ele pensa que o mundo que ele fez, o fez. Assim, ele nega que eu tenha feito. Então, nisso nós somos iguais aos nossos irmãos, porque, na verdade, a mente unificada ainda é a mesma. Então, o nosso irmão, ele acredita aqui no mundo no mesmo equívoco que nós acreditamos. No entanto, seguindo aqui no 13, no entanto, a verdade é que tu e teu irmão foram ambos criados por um pai amoroso. Então, tanto o meu irmão quanto a mim só. Então, Deus não nos criou separados. Então, ele nos criou como a um só. Vê o que prova o contrário e nega toda a tua realidade. Então, vê o mundo comportamental aqui. Acredita que essa seja a realidade e estaremos negando a criação de Deus. Mas admite que todas as coisas que parecem se interpor entre vós, mantendo-vos afastados um do outro, separados do vosso Pai, tu fizeste em segredo, e o instante da liberação veio a ti. Então, nós só precisamos fazer isso, admitir que nós fizemos em segredo, na mente, fora da mente de Deus. Nós fizemos o que parecesse separador entre nós e o nosso irmão. Nós permitimos ao ego fazer essa projeção separada entre nós e o nosso irmão. Se nós admitirmos que isso veio do nosso desejo, nós poderemos, nesse mesmo instante, ser liberados disso. Todos os seus efeitos terão desaparecido, porque a sua fonte terá sido descoberta. Então, a fonte que fez com que parecesse que o nosso irmão é separado de nós é a crença na separação. Se não houve separação da mente, o irmão ainda está junto na mente, então não há separação. Então, basta nós termos esse entendimento para permitir que todos os efeitos dos equívocos desapareçam. É a sua aparente independência da sua fonte que te mantém prisioneiro. Então, mantém preso à dor, ao sofrimento, ou à crença de que nós podemos ser feridos por uma coisa separada, é essa aparente independência da sua fonte. Achar que há algo de fora que está me ferindo. Mas se não há independência, se isso ainda veio de mim, basta eu reconhecer que isso é impossível, porque eu só posso fazer o que eu faço com a mente de Deus. Nisso, ficaremos livres. Esse é o mesmo equívoco, então, da sua fonte que te mantém prisioneiro. Esse é o mesmo equívoco que pensar que és independente da fonte pela qual foste criado e que nunca deixaste. Então, a mesma ideia que pensou que eu me separei de Deus é a mesma ideia que pensa que eu me separei do meu irmão. Corrijo uma e a outra automaticamente é corrigida também. É assim que a razão nos trará de volta para a consciência de que nós estamos ainda em Deus. Então, por isso que essa responsabilidade pelo que nós vemos. Com isso, nós concluímos, então, aqui essa sessão, e nós continuaremos vendo esse assunto sobre a fé, crença e visão, para ver realmente o poder disso, mas isso para quinta-feira. Então, podemos ainda
ter aqui uma interação. Se alguém tiver alguma coisa, a gente passou um pouquinho, avançamos um pouco o nosso tempo, mas o tema é um pouco extenso e precisava ser bem discernido para que nós, pela nossa capacidade de compreendermos, pudéssemos compreender isso para fazer uso. Porque a nossa liberdade depende disso, da compreensão disso, da aceitação e do uso. Acho que não tivemos interação, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E toda a gratidão a Jesus por nos trazer esse material.